Irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Daniele e, juntamente com outros irmãos, faço parte da equipe de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. E agora nós vamos conversar sobre TOD, transtorno opositor desafiador ou desafiante, ou ainda conhecido como distúrbio desafiador e de oposição. São nomes que mudam, né? No última classificação é o transtorno desafiador e de oposição, que está classificado no CID-11. O CID-11 é um código, né? Código Internacional de Doenças. Ele é o mais novo. O TOD nós classificávamos no CID-10, né? Então, houve essa mudança, mas só lembrando que isso é uma curiosidade apenas, e o CID, ele é um instrumento médico. Os médicos usam, nós conhecemos quando trabalhamos com esse público, mas é um instrumento médico. Então, hoje é mais conhecido como distúrbio desafiador e de oposição, mas é o TOD. Se você já viu uma criança ou um adolescente que discute por qualquer coisa, que não assume seus erros, né, as suas falhas, responsabilidades, pode ser um TOD. Essas pessoas, né, essas crianças, costumam ficar bravas com pessoas da família, com colegas, de maneira que atingem uma situação, é difícil de convencê-las de que estão erradas. Se você conhece uma pessoa assim, pode ser, né, uma criança que tem esse transtorno. Crianças com essas características de comportamento, elas podem ter um quadro de dificuldades de tempo e de avaliação para analisar regras e opiniões, e intolerância às frustrações. Então, elas ficam bravas muitas vezes, descontroladas por não tolerarem a frustração. E isso pode levar à agressividade, um descontrole emocional, né? Sendo assim, essas crianças costumam ser discriminadas, perdem oportunidades, desfazem círculos de amizade. Muitas vezes não conseguem fazer amizade. Quando tem, muitas vezes perdem. E são pessoas que muitas vezes, crianças, né, que são irredutíveis realmente. Então, assim, acontece muitas vezes um próprio familiar, né, excluir aquela criança, um primo, né, e a criança ficar mal vista na escola, um professor muitas vezes, né, pode classificar de forma errada, pode excluir também, né, mas na igreja isso não pode acontecer. Então, nós estamos conversando aqui, mostrando algumas características apenas, nós poderíamos falar de mais só sobre o comportamento, ou sobre a linguagem dessa criança, ou como esse transtorno pode acontecer na vida de uma pessoa, mas seriam muitos detalhes, então nós vamos falar aqui de um modo geral. Esses pequenos comportamentos, como eu falei, existem outros, né? Depois os irmãos podem ler mais sobre isso. Se você tem um filho, se você tem um parente, né? Que seja criança ou adolescente que tenha esse transtorno, você sabe o quanto é difícil trabalhar com essa pessoa, né? É preciso muitas vezes terapia, porque alguns podem apresentar déficit de atenção, né? Então, nós sabemos também que na escola ele pode apresentar o TDAH, é uma característica, né? E esse transtorno, ele pode aparecer em qualquer momento da vida, mas ele é mais comum entre os 6 e 12 anos de idade. E existe, como eu falei, essa ligação com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é frequente, não é 100% dos casos. E isso deve ser observado, né, para que sejam tomadas as decisões de uma terapia, de fazer uma avaliação com um profissional capacitado, né, para que essa pessoa tenha apoio na escola e seja entendido, né? E na igreja, conforme eu falei, pode acontecer de alguma situação deixar essa criança assim agitada, às vezes um pouco agressiva, e o que nós podemos fazer para ajudar? O nosso maior objetivo aqui é ajudar essa pessoa na igreja. Então, estou colocando algumas características para que os irmãos possam perceber, não é para os irmãos fazerem diagnóstico, não é para apontar, né? Muitas vezes a família sabe que a criança tem essa questão, e nós não precisamos expor, né? Nós precisamos apenas saber cuidar, saber acolher, como qualquer outra deficiência, né? Então, essa pessoa precisa de atenção. Quando essa criança, por acaso, né, ficar brava com alguma situação, você disser não para ela, de repente, na EBD, né, um momento na sala de aula, quando eles estão falando, querem conversar, de repente você fala, espera um pouquinho, daqui a pouco você fala. Isso pode levar a um quadro de, vamos dizer, uma crise, né, de raiva, talvez. E essa criança precisa ser acolhida nesse momento, porque ela não consegue, é mais forte que ela,
ela não consegue lidar com isso a ponto de se acalmar sozinha, né? Não adianta você conversar, porque naquele momento ali ela precisa se acalmar. Então, a melhor coisa é deixar ela se acalmar, não precisa apontar, não precisa dizer que tá feio, não vai ganhar depois a atividade, não vai levar a lembrancinha para casa, não é dessa forma. Né? É uma criança como qualquer outro, adolescente como qualquer outro, que muitas vezes só tem essa dificuldade emocional e comportamental de se controlar. Então, é deixar ele se acalmar, pode, se for necessário, sair um pouquinho da classe, uma outra professora levar lá fora, e depois voltar mais calmo, lavar o rosto e continuar a aula, e depois conversar com ele, olha, tem os momentos para você falar, para o colega falar, assim como na escola, né? Então, nós precisamos dar oportunidade para todos, né? Então, isso, irmãos, quando ele estiver mais calmo, porque no momento da raiva, daquele comportamento, muitas vezes até agressivo, ele não vai ouvir. Então, ele precisa desse entendimento, desse apoio emocional, onde ele precisa se acalmar primeiro. Então, por isso é interessante, né, gente, nós sabemos de estar, às vezes, com mais uma professora, né, para dar esse apoio, para levar um pouquinho lá fora, né, não é para ficar brincando lá fora, é para levar, para se acalmar, lava o rosto, volta, bebe água, só para terminar de ouvir a aula, porque também não é uma fuga, levá-lo para fora, né? Então, irmãos, são algumas características que eu falei. Os irmãos, né, têm muito acesso, podem ler mais sobre isso, para poder tentar ajudar mais essas crianças. E aqui é somente realmente uma, uma pequena dica, né? Algumas pequenas dicas para que essa criança seja aceita na igreja, acolhida na igreja, não seja exposta, né? Sempre com todo o carinho nosso, de qualquer forma, o abraço na hora que for necessário, a oração na hora que for necessária, né? Se o pai quiser conversar, vá conversar com o pai, que o ministério esteja ciente, mas não faça nada fora da conduta do ministério, né? Conversar com a família mesmo, para ela se sentir bem, se sentir acolhida, porque muitas famílias com qualquer criança, com qualquer deficiência, muitas vezes elas deixam de ir na igreja por conta de falta, né, do nosso apoio. E isso não pode acontecer. Então, nós precisamos mais do que nunca apoiar e acolher essa família e essas crianças. Irmãos, eu me despeço aqui com a paz do Senhor.